estarmos mais uma vez aqui para juntos aprendermos, escutarmos da palavra de Deus para as nossas vidas, né? Onde estamos em mais uma aula bíblica. A palavra doutrina significa ensino, e é importante que a gente se dedique a aprender o que a Bíblia nos ensina. E nós vamos dar sequência ao estudo da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, não é? E nessa ocasião nós vamos falar sobre as circunstâncias em que Paulo escreveu a carta. Quais foram as circunstâncias, né? E é importante a gente entender um pouco sobre isso, do contexto bem pessoal de Paulo e daqueles que estavam próximos, envolvidos com Paulo, como irmãos, como amigos, como cooperadores, como participantes das suas dores advindas do cumprimento do ministério pastoral, não é? O apóstolo Paulo, ele tinha clara expectativa de deixar sua primeira prisão em Roma. Ele estava certo que isso iria acontecer, não é? Isso está escrito em Filipenses capítulo 1, verso 19. Nos 2 anos em que ficou preso, aconteceram 3 coisas maravilhosas que nós iremos explorar na sequência do que nós iremos desenvolver nessa noite. Primeiro, as cadeias de Paulo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, bem como de todos os demais. Isso está em Filipenses capítulo 1, verso 13 ao 15, quando o apóstolo Paulo, ele cercado, né, irmãos, por 16.000 soldados. E esses 16.000 soldados não eram soldados comuns, eram homens altamente treinados para matar, para lutar, para guerrear. A guarda pretoriana era a vigilância de elite do imperador, composta por soldados da mais alta patente. 16.000 soldados trafegavam com desenvoltura no palácio e tinham grande influência política no Império Romano. 3 turnos por dia, um soldado era algemado a Paulo. Paulo não ficava simplesmente preso, ele ficava preso e com alguém algemado ao seu corpo. Para onde Paulo fosse, levava o soldado. E aonde o soldado fosse, levava Paulo, né? E no decurso de 2 anos, toda essa gente foi evangelizada por Paulo. 16.000 soldados. E a maioria deles se converteram. Imagine, irmãos, você está em uma situação de prisão, que já é difícil. Você ainda está em uma situação de humilhação, porque você está preso ao corpo de outra pessoa. Então, se Paulo fosse ao banheiro, ele tinha que ir junto. Se Paulo fosse tomar banho, tinha que ir junto. Quando Paulo ia comer, ele ia junto. Estavam sempre juntos. Então, não era só um estado de prisão, mas era uma situação humilhante para um ser humano. Mas a visão de Paulo do contexto que estava acontecendo com ele
era muito diferente, irmãos. Paulo, ele sabia tirar proveito das situações. Ele não ficava restrito ao que estava acontecendo. Ele usava o negativo a favor do reino de Deus. Não é Filipenses? Vamos lá para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 1, verso 13. Veja o que é que Paulo diz. Paulo diz assim. Vamos começar do 12. Capítulo 1, verso 12 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ou seja, o que foi que aconteceu com ele? Preso. O que foi que aconteceu dentro do contexto da prisão? Humilhação. Aí ele disse: o que me tem acontecido tem servido para que o Evangelho progrida, avance. Ou seja, isso é uma lição para nós nos nossos dias. Que muitas vezes a gente olha as provas apenas como um momento de dor. Mas aprenda que as situações que você agora, no momento, está enfrentando, é uma forma de Deus usar você dentro do contexto da sua dor. Aproveitar a situação, aqueles que se aproximam de você. Mas fulana, como é que você está? Eu soube que você está numa situação difícil, está complicada. Aí você diz, está difícil, está complicado, mas Jesus está comigo na situação. Jesus vai me dar livramento na situação. Jesus está cuidando de tudo. Você aproveita a situação e fala de Jesus. Foi o que Paulo fez. No versículo 13 ele diz: de tal maneira a ficar evidente para toda guarda do palácio, que era de quantos soldados? 16 mil soldados. E para todos os demais, que é por causa de Cristo que estou na prisão, que estou preso. Veja no capítulo 4, verso 20, quando Paulo traz saudações escrevendo aos Filipenses. Veja o que é que Paulo diz no capítulo 4, verso 21 e 22. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo igualmente vos saúdam. Qual eram os irmãos que estavam com Paulo? Ele diz: todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Ou seja, os soldados romanos que trabalhavam na guarda do imperador e na segurança do palácio e na prisão de Paulo tinham se convertido. Porque muitas vezes, irmãos, a situação que a gente às vezes se encontra, o ímpio lá fora diz assim: o cabo é crente, fala tanto de Jesus, fala que Jesus é poderoso, que tem fé, mas eu só vejo ele se lamentar. E aí? Então, de certa forma, isso é uma maneira de envergonhar o Evangelho. A tua dor é uma bezetacil do céu para curar outra. No mundo tereis, mas tenham bom ânimo. O seu ânimo diante da situação vai mudar o contexto.
Observe que Paulo não desenvolveu diabetes, pressão alta, artrite, artrose, bursite, tendinite. Não. Morreu velho. E morreu velho e decapitado. Porque se não tivesse decapitado, ele tinha demorado mais ainda. Mais ainda. Paulo estava preso, mas a palavra não estava. O apóstolo jamais se sentiu prisioneiro de César. Paulo se sentia prisioneiro de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante. Capítulo 4 de Efésios, Paulo diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Preso. Não estava solto, estava preso. No capítulo 6 ainda, do livro de Efésios, da carta aos Efésios, Paulo diz no capítulo 6, verso 20. Veja o que ele diz, verso 19 e 20. Efésios 6, 19 e 20. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da palavra, a fim de destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, ore por mim, para que Deus me dê condições, autoridade, poder espiritual, para que quando eu falar, eu possa representar bem o Evangelho. Porque ele diz assim, ó, pelo qual sou embaixador. Quando ele diz eu sou embaixador, vamos analisar a função do embaixador. O que é que o embaixador de um país faz no outro? Ora, um exemplo. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O que ele faz lá? Ora, ele representa o Brasil. Então, o que ele passa? Ele passa cultura do Brasil como é, tradições do Brasil como é, produção do Brasil como é, preços, negociações. Ele apresenta o país dele, no caso, o embaixador do Brasil, representa o Brasil e apresenta o Brasil nos Estados Unidos. Ele representa e apresenta. Paulo está dizendo: eu sou embaixador do Evangelho, preso em correntes, ou seja, eu represento o reino de Deus. Eu sou embaixador do reino de Deus, do Evangelho. Aí ele diz: orai para que eu possa permanecer em Cristo e eu seja usado para falar, ou seja, para que eu possa apresentar o Evangelho com ousadia. Falar e apresentar. Segunda coisa, dessas três maravilhosas que nós estamos explorando, que a primeira foi as cadeias, a segunda, a igreja foi mais encorajada a pregar. A igreja começou a se sentir impulsionada a pregar o Evangelho devido à ausência do apóstolo. Não tinha ninguém para pregar. Não tinha quem continuasse. A igreja
igreja tomou atitude. Olha, nosso líder, o pregador da igreja, está preso. E a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar calado? Não, a gente tem que falar. Capítulo 1, verso 14 de Filipenses. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por causa das minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Os irmãos viram a situação de Paulo e disseram: poxa, o pastor está preso. Nós servimos a Cristo. O evangelho não pode parar. Então, enquanto ele está preso, vamos trabalhar. Vamos fazer o que é necessário para a gente fazer. O que é da competência da igreja. Quando líderes são presos por causa do evangelho, os crentes se levantam para pregar. É bem verdade que nem todos os que pregavam tinham motivações certas. Porém, mesmo que a motivação não seja boa, se é evangelho que está sendo proclamado, ainda assim devemos nos alegrar. Ou seja, porque, irmãos, escute bem, dentro do contexto do espaço do templo, eu olho daqui para lá e vejo todo mundo igreja. Todo mundo para mim vai para o céu. Mas Deus é quem conhece de fato quem vai e quem não vai. Quem de fato é convertido e quem de fato é convencido. Ninguém se esconde dele. Então o que acontece? Dentro desse contexto que os irmãos, no caso a igreja, começou a botar a atividade para andar. Começou a surgir os impasses entre os irmãos. Vamos lá, versículo 15 do capítulo 1 de Filipenses, que nós estamos lendo, até o verso 18. Veja o que é que ele diz. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade. Veja bem, você pregar o evangelho por rivalidade, por competição, ou mesmo por inveja. Aí Paulo diz: porém outros o fazem com boas intenções. Aos que pregam por rivalidade, aos que pregam por inveja e aos que fazem de fato da maneira certa. Estes o fazem por amor. Os que fazem da forma certa, fazem por amor, consciente de que fui posto aqui para a defesa do evangelho. Ele foi posto aonde? Na prisão. Para defender o evangelho, do qual ele estava sendo acusado. Paulo, quando foi preso, ele estava sendo acusado de perturbador da paz. Eu estou preso por causa disso, por causa do evangelho. Mas aqueles outros, os que anunciam por inveja e por rivalidade, anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por estas minhas. Ou seja, alguém estava pregando para que o sofrimento de Paulo aumentasse lá na prisão dele, para ele sofrer mais. E aí? Verso 18. Todavia, o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos escusos, sujos, degradantes, antiéticos, ou por motivos nobres, corretos e justos, Cristo esteja sendo proclamado.
E por isso me alegro em verdade, sempre me alegrarei. Porque, irmão, quando Paulo diz aqui, ó, todavia o que importa é que o evangelho esteja sendo pregado. Se alguém está pregando por rivalidade, mas está falando. Alguém está ouvindo, mesmo que ele esteja pregando para aparecer, para dizer que faz mais, que faz melhor, mas está sendo divulgado. E ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Principalmente na atualidade, irmãos, onde se prega o evangelho pela internet, se prega o evangelho pelo sistema de televisão, pelo sistema de rádio, se prega o evangelho de todas as formas e maneiras. Outdoors, que são colocados nas pistas, nas BRs, com mensagens bíblicas, praças que são fundadas e lá fazem um monumento à Bíblia e botam textos bíblicos. Os irmãos que estão diariamente pregando em praças, pregando nos semáforos, entregando literatura. Ah, pastor, mas entregou, ele rasgou. Problema dele que rasgou. E Deus registrou. Nossa missão é falar, de alguma forma. E a missão daqueles que vão ouvir é com eles e Deus. Se eles querem ou não, não é conosco. Nossa missão é falar. Pregar, dizer, anunciar. Terceiro, Paulo não podia visitar as igrejas em virtude da sua prisão. Então, ele escreveu as cartas aos Efésios, que nós lemos, Filipenses, Colossenses e Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez não tivéssemos essas joias preciosas, que são essas 4 cartas. Quando as coisas parecem estar de cabeça para baixo, é aí que Deus está cumprindo seu plano perfeito e eterno através de você. Pastor, eu estou numa situação de dor, de sofrimento. Vamos ver Atos 14, Atos capítulo 14. Verso 21 e 22. E havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé e ensinando. É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Tem aflição na tua vida? Tem? Então tem Deus lá cuidando de você. Tem Deus agindo através da sua situação. Tem Deus trabalhando através da tua vida. Alguém pode não, você pode não ver, mas alguém está vendo Deus trabalhando na tua vida e tenta apagar o fogo de Deus em você. Tenta lhe menosprezar, botar você para trás, dizer que você não é nada, mas Deus é que está testificando, está incomodado, por isso fala contra você. Porque a luz do Espírito que está em você está ofuscando a vida dele, a vida dela. Aí ela tenta lhe apagar, de alguma forma, abatendo sua moral, dizendo que você não é nada, que você não vale nada, que você é uma crente de nada, que você nem crente é, está se escondendo dentro da igreja. É porque a sua vida está incomodando. Aí o diabo está tentando te ofuscar, te entristecer, para tu parar, para tu desistir. Mas não desista.
Glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Conforme esperava, Paulo saiu dessa prisão, mas não para se aposentar nem para vestir um pijama. Saiu para fazer sua 4ª viagem missionária. Foi o que ele fez. Ele pega Tito, leva Tito para Creta. Creta era uma cidade grega. E diz a Tito: olha, fica aí e resolve os problemas que está na igreja. Pega Timóteo, leva para Éfeso. Tu agora é o pastor dessa igreja. Toma conta da igreja. Possivelmente Paulo foi a Colossos encontrar-se com Filemon, conforme era o desejo dele. Filemon era um crente rico, senhor de escravos, a qual Paulo encontrou com um dos seus escravos que tinha fugido e estava preso com Paulo. Paulo ganha ele para Jesus e manda uma carta para Filemon, dizendo que receba ele, mas que não maltrate, mas vai receber ele como irmão, que agora ele é irmão nosso. Deixa eu abrir aqui um parênteses, irmão. Paulo não apoiava a escravidão, como o Evangelho não apoia a escravidão. Mas no contexto da época, quando alguém fala que houve a escravidão no Brasil, que o pessoal faz aquele alarde todinho, foi uma coisa ruim? Foi, mas a escravidão sempre houve. As pessoas na antiguidade eram vendidas como mercadoria, principalmente mulheres. Eram vendidas para trabalhar como escravas sexuais e dar dinheiro aos seus donos. Então sempre houve. E esse escravo que Paulo ganhou para Jesus, Paulo escreve uma carta para ele dizendo que ele agora é nosso irmão. E orienta ele a tratá-lo, não simplesmente como escravo, mas como irmão. Que ele o recebesse. Com toda certeza, Paulo foi à província da Macedônia, como está descrito em 1 Timóteo 1, verso 3. Era seu propósito ir até Filipos, que era outra cidade grega. Vamos ver? Filipenses 2 e 24. Vamos começar aqui do verso 22. Entretanto, sabei vós que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo na ministração do Evangelho, como um filho cooperando com seu pai. Portanto, é ele quem espero vos enviar. Tão logo tenha certeza sobre minha situação, tendo fé no Senhor, que em breve também eu poderei ir ter convosco. Vou enviar Timóteo, mas em breve eu vou chegar até vocês, em Filipos. Foi neste momento que Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo e a epístola. Foi justamente nessa soltura e nesse envio de obreiros para tomar conta da igreja que Paulo escreve a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Em sua carta a Tito, compartilhou o desejo de passar o inverno em Nicópolis. Tito, capítulo 3, verso 12. Ele precisava, porque, irmãos, do mesmo jeito que era seco e árido, quando o inverno chegava, era tatorar. Aqui o nordestino que gosta de calor, quando fica em 24 graus, ele diz: meu Deus, está fazendo um frio. Se quando o nordestino chega em São Paulo, que a temperatura dá 10, 8, 12, ele está se desmontando no frio. Minha irmã, de vez em quando ela vai para São Paulo, né? Que ela vende
roupa, confecção, então muitas vezes ela vai lá nas fábricas, vê o estilo de roupa, faz os pedidos e volta, porque depois o avião traz. Ela, quando chega lá, ela adoece. Os narizes estoura, sangra, os lábios se racham, começa a sangrar. Silvio está fazendo aqui 12 graus. Eu disse, 12 graus para mim está ótimo. Para mim. Mas para ela está se desmontando de frio. Não é? Porque cada um tem aquela temperatura, né? Ela é extremamente frienta, né? Então a cidade de Nicópolis era uma cidade banhada pelo mar Adriático, situada na região costeira da Grécia. Muito provavelmente Paulo também cumpriu seu sonho de ir à Espanha, conforme está relatado em Romanos, capítulo 15, verso 24 ao 28. Clemente de Roma, que era um dos historiadores, né? Também um dos pais da igreja primitiva, escreveu, confirmou que Paulo atingiu os limites do Ocidente, declarando que pode ser interpretado como alusão à Espanha, no extremo ocidental da bacia do Mediterrâneo. Isso foi um dos pais da igreja de Roma, que afirmou dentro do contexto da história que Paulo foi até o Ocidente no quinto século, aliás, foi até o Ocidente, a Espanha, levar o Evangelho. Já no quinto século, Barclay afirma que dois dos grandes pais da igreja fazem alusão à viagem de Paulo à Espanha. Quais são? Primeiro, Crisóstomo, ele diz, em seu sermão sobre 2 Timóteo 4,20, ele assevera, São Paulo, isso era a linguagem dele, porque não chamava de apóstolo. Normalmente a referência era chamada de santos, então ele sempre usava essa terminologia, São Paulo. São Paulo, depois de sua estada em Roma, partiu para a Espanha. Ou seja, confirmou que Paulo, quando saiu de Roma, de sua prisão, ele foi para a Espanha cumprir a sua quarta viagem missionária. E também outro historiador chamado de Jerônimo, em seu catálogo de escritores, esclarece que Paulo foi despedido por Nero da primeira prisão para pregar o Evangelho de Cristo no Ocidente. Na primeira carta a Timóteo, Paulo fala sobre seu desejo de ir vê-lo em Éfeso. De ir ver quem? Timóteo em Éfeso, capítulo 3, verso 14 e 15 da primeira carta. Nessa viagem, provavelmente, ele ao porto de Mileto, onde deixou Trófimo enfermo. Trófimo não era um objeto, Trófimo era o nome de uma pessoa, viu? Para você não confundir, pensando que era um objeto. É uma pessoa. Trófimo. Bonito esse nome, né? Alguém tem coragem de botar esse nome no seu filho? De Trófimo. Vamos ver. 2 Timóteo capítulo 4, verso 20. Quando ele diz assim, vamos começar do verso 19 para ser mais claro, né? O texto e contexto. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Alguém deseja colocar esse nome? Onesíforo. Quer botar mais o nome desse do seu bisneto, irmão? Onesíforo. E tu, bicho, no teu netinho pode chegar. Onesíforo, meu filho, vem cá. Onesíforo. Agora olha só, Erasto permaneceu em Corinto. Veja que ele cita nome de pessoas e de lugares. Então isso mostra, irmãos, que a Bíblia, ela não só é um livro espiritual, ela é histórico, ela é geográfico, ela tem fatos que ocorreram, que passaram na vida dos nossos irmãos e que a gente deve observar e prestar atenção
e ver o que é que Deus está nos falando através dessas situações. Aí ele diz: Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo enfermo em Mileto, conforme eu anotei aqui. Em seguida, Paulo foi a Troade, onde recebeu o chamado para entrar na Macedônia. Isso está registrado em Atos, capítulo 16, verso 8 a 10. Nessa cidade portuária, esteve na casa de Carpo. Carpo é uma pessoa, viu? Não é um objeto, não. O nome da pessoa era Carpo. Onde deixou sua capa, seus livros e seus pergaminhos. Dali, Paulo foi a Corinto, onde Erasto se separou do grupo. Finalmente chegou a Roma, onde acabou jogado numa masmorra insalubre. Foi dessa prisão que Paulo escreveu sua segunda e última epístola a Timóteo, à sombra de ser executado. Já estava perto de morrer, ele escreve para Timóteo. E é interessante, irmãos, que quando ele estava escrevendo essa carta, no capítulo 4 da segunda carta, no verso 13, ele diz assim: quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Veja, relacionamento, afinidade com irmãos, abrigo. Os irmãos davam abrigo a Paulo. Na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Em seguida, Paulo dali foi para Corinto, onde Erasto se separou dele. Verso 20. Erasto permaneceu em Corinto. Deixou lá. Eram obreiros, eram cooperadores de Paulo, que Paulo poderia contar com eles. Olha, eu não posso continuar, mas vai lá assistir à igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O pastor, isso aqui é uma carta pastoral. A carta de um velho pastor para um jovem pastor. O relato dos acontecimentos, dos sofrimentos, das dores, das decepções que ele havia passado dentro do exercício do ministério pastoral. No exercício do ministério que você exerce. Você vai ter decepção. Seria bom não ter, mas é impossível, durante um trajeto do seu desenvolvimento ministerial, é impossível você não ter uma decepção. E aí, eu quero trazer aqui uma observação, que se você não quiser anotar, você poderá depois pegar tudinho lá no canal que vai estar registrado. Você sabia que o pastor acompanha todas as fases da vida de alguém? Desde o útero até o túmulo. Do útero até o túmulo. Ele é quem ora pela gestação quando sabe que tem alguém grávida. Ele intercede para que aquela gravidez seja saudável, para que aquela criança venha bem, para que a mãe desenvolva no seu período gestacional uma gestação saudável, tanto para ela quanto para o bebê. Quando uma mulher, irmãos, se os homens não sabem, saberão hoje, quando uma mulher ela fica grávida, ela perde 80% do seu sistema imunológico, vai para a criança, ela só fica com 20%. Então a mãe, ela fica mais propícia a adoecer e a criança não. Ela perde 80% do seu sistema de defesa. Todo o corpo da mãe trabalha a favor do feto.
E não há ninguém que trabalhe a favor da mãe nesse período. Por isso que a mulher, no período gestacional, ela carece de cuidados maiores que o normal. Uma alimentação mais equilibrada, de qualidade melhor, a fim de que ela não seja tão prejudicada pós-parto. É quando as coisas começam a voltar para o devido lugar. A imunidade dela começa a se reconstruir como antes do período gestacional. Os órgãos que foram usados para produzir esse feto, essa vida, eles começam a voltar para o seu devido lugar. O útero vai fechar, porque ele abriu para a criança sair, ou foi cortado, precisou ser costurado, né? Se foi uma cesariana, se foi um parto normal, ele foi aberto, ele precisa voltar. Então tem todo esse cuidado, não é? Então o pastor acompanha, ora. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que sente dores de parto, como aquela que está grávida, até que Cristo fosse gerado na igreja. Segundo, ele se alegra, se emociona quando apresenta o bebê ao Senhor. Sente alegria. Terceiro, é ele quem acompanha os primeiros passos na fé. Eu estou falando, irmãos, de um pastor. Porque o pastor, ele é responsável para se envolver com a igreja de uma forma geral, trazendo acolhimento, ensinamento, sustento e alimento espiritual para a vida da igreja. É ele quem acompanha os primeiros passos na fé. Quarto, é quem batiza com os olhos cheios de lágrimas. Aquele que ele viu no ventre, viu correndo na igreja, cresceu e batizou. É ele quem ora pelo namoro, abençoa o noivado e celebra o casamento. E na maioria das vezes também é o pastor que segura a mão no último adeus daquela vida quando parte. O pastor está em quase todos os marcos da vida de alguém, de uma pessoa. Você observou que no trajeto, que no decorrer que nós fomos falando, lendo, viu os textos que Paulo cita, as pessoas, os nomes, os relacionamentos, a Trófimo, a Onésimo, a Filemon, a Timóteo. Observe, ele está falando de relacionamentos, de convivência. Fulano, traz minha roupa que eu deixei na tua casa, traz os meus livros. Olha, eu deixei fulano, Erasto, lá em Corinto, para ele cuidar lá da igreja. Tito, eu deixei em Creta. Ele fala de amizades, de relacionamentos, de convivência. Não tem como ser igreja, irmãos, sem conviver, sem se relacionar. Eu vou mais adiante, daqui a pouco a gente entra num assunto que veio na minha cabeça aqui. O pastor está em quase todos os marcos da vida de alguém, presta bem atenção, mas tem uma verdade difícil que quase ninguém fala. Qual é, pastor? Nem todo mundo vai ficar como pastor até o fim. E isso dói. Porque as pessoas acham que a gente não tem sentimento. A gente tem que entender todo mundo. Mas todo mundo não entende a gente. Sim, há um fluxo constante e natural de pessoas que entram e saem da igreja, ou de uma igreja para outra. Tem gente que sai da igreja porque abandona a fé em Cristo,
e tem outros que saem da sua igreja para ir para outra. E existem contextos que tem que ser avaliados, né? Mas ninguém fala sobre a dor que elas deixam ao partir. Por quê? Porque se gerou, irmãos, relacionamentos que deixam cicatrizes dolorosas, difíceis de cuidar. Ninguém fala do espaço vazio que restou, da substituição inesperada que tem que ser feita, porque a obra de Deus não pode parar. Fulano saiu e agora ficou o buraco. Quem vai substituir ali? Tem que se organizar de forma inesperada alguém para dar sequência ao que estava se fazendo. Além disso, a pessoa que deixou o vazio, que saiu de forma inesperada, ela também deixou uma saudade. Porque mesmo que ela possa ter errado, ela também fez coisas boas. Não só de um pastor para a ovelha, preste atenção, mas também de um coração para o outro. Ou seja, não é apenas uma ovelha que está saindo, mas é um coração que está sendo distanciado um do outro. Então, fica o eco de quem um dia disse estar junto. Eu estou com você, pastor, até o fim. Aí fica a dúvida. O pastor pergunta para ele mesmo: onde foi que eu errei para essa pessoa ter saído, ido embora? Fica o coração tentando ser forte para sentir aquela decepção. Mas ainda o pastor é humano. Essa palavra é para você, líder. Diáconos, diaconisas, futuros diáconos. Porque falar o que ninguém diz é uma forma de curar o que você não consegue explicar. Você não consegue compreender por que as pessoas saem depois de terem sido tratadas, assistidas, cuidadas, amadas, recebidas, abraçadas. A gente não entende. Porque existem pessoas que você cuida dela, mas ela não quer mudança. Ela não quer mudança. Ela quer que você massageie o pecado em que ela vive e não quer uma transformação, não quer lutar contra o erro, porque lutar contra o erro dói, porque implica em uma mudança. E muitas vezes eu estou saindo porque eu não concordo com o pastor. O pastor é duro. O pastor é isso ou aquilo. O que temos, irmãos, é a certeza de que a semente plantada no coração fértil, de alguma forma, fez a diferença. E que em todos os tempos podemos contar com o Deus que é amigo, abrigo e abraço. Mesmo quando ninguém mais estiver, Ele permanece. O Deus que te conheceu antes do útero é que estará contigo depois do túmulo. Quando minha vida se findar, do outro lado, eu estarei me encontrando com o Senhor. E Paulo retrata isso. Paulo retrata isso. Na segunda carta, no capítulo 4, verso 9 até o verso 18. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 9 a 18. Veja o que Paulo diz.
Paulo dizendo para Timóteo: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Olha, ele pedindo ajuda. Procura vir ao meu encontro o mais depressa que você puder. Porque Dimas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou. Olha, ele narrando que foi abandonado por aquele que disse que estava com ele. E foi embora para Tessalônica. Crescente era outra pessoa. Foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze contigo. Veja que ele está falando de pessoas que ele conhecia, que ele se relacionava, que ele tinha amizade. Ele dizendo: traz contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Estava preso, mas ele não se esquecia da igreja, da obra. Mandei Tíquico. Tíquico era outra pessoa, não era um objeto, não. Isso é tudo nome de pessoas, viu? É nome esquisito, mas são nome de pessoas. Tíquico. É quase Toquinho, né, tio Adelson? Toquinho é o filho de tio Adelson, que não é um Toquinho, já é um homem casado, mas que desde pequenininho chamado Toquinho ficou Toquinho. Mandei Tíquico para Éfeso. Aí ele diz no versículo 13: quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, outro cooperador. E os livros, principalmente os pergaminhos. Novamente ele cita outro nome: Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. Olha, o cara estava preso e ainda estava sendo prejudicado por um daqueles que deveriam ajudar ele diante da situação que ele estava enfrentando. Aí ele diz: o Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Era aquele crente que não queria se submeter nem obedecer o ensino. Na minha primeira defesa, olha, ninguém se fez presente para me ajudar. Imagina, irmão, você diante do imperador, sendo julgado por um crime que não cometeu, sozinho. Imagina. Um crime que ele não cometeu, ele foi acusado de perturbador. Aquele que alvoroça o mundo com o evangelho. Rapaz, na minha defesa diante do imperador, ninguém estava comigo, estava sozinho. Pelo contrário, todos me abandonaram. Contudo, que isto não lhe seja imputado em juízo. Todavia, olha agora, o Senhor permaneceu ao meu lado. Olha, líder, você poderá ter decepções com seus liderados, mas lembre-se que o Senhor está ao teu lado. Não pode parar. O Senhor está permanecendo ao meu lado e me abençoou com forças, para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. Ou seja, os que não são judeus são os romanos da corte do império, a alta classe romana. E eu fui livrado da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, que nessa noite você saia daqui mais crente do que você veio, sabendo que Cristo é o único
que não vai te desamparar nem trazer decepção. Estamos sujeitos a sermos decepcionados e abandonados. Que isto não aconteça. Pode acontecer, como aconteceu com Paulo, mas que isto não aconteça, não se repita. Que nós sejamos fiéis aos nossos relacionamentos. E quando eu digo aos nossos relacionamentos, eu não estou falando de você com seu marido, de você com a sua esposa. Nossos relacionamentos de irmãos em Cristo. Amém, amados? Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.